operação mais letal no Rio de Janeiro reabre o debate sobre ações necessárias para o combate ao crime organizado. O nosso entrevistado é o ex-capitão do BOPE, especialista em segurança e antropólogo, Paulo Storani. Tudo bem, capitão? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite aos demais participantes. É lamentável estar aqui numa situação como essa, mas vamos tentar esclarecer o público, pelo menos na visão que eu tenho, de acompanhando segurança pública há 42 anos. Pois é, eu vou fazer uma pergunta talvez que fuja um pouco o óbvio, né? O senhor não cansou já dessa discussão interminável que não tem solução, não se resolve nada? Olha, foi muito bom ouvir o que eu ouvi há momentos atrás pela Dora e pelo Vilela sobre exatamente essa questão. São 42 anos onde o tratamento para uma doença grave, uma doença social grave, né, que é a criminalidade, é sempre a mesma terapia, operação policial, e os resultados são esses que nós tivemos hoje. Quanto mais violento for o criminoso, quanto mais preparado ele estiver e controlando o território, como está acontecendo nesse momento, e já há algum tempo, isso é um crescente que nós estamos vendo ao longo de décadas, né, estamos vivendo uma crise muito grave. O remédio é sempre o mesmo, é a operação policial, que serve para alguma coisa? Sim, conter o avanço da criminalidade. Toda vez que houve algum impedimento, né, para que a polícia atuasse, seja em razão de questões políticas, seja em razão de questões midiáticas, enfim, o que houve não foi uma diminuição da violência do criminoso, pelo contrário, uma consolidação da força desse criminoso no território que ele já controlava, uma expansão desse território, dos limites territoriais, avançando para os bairros, e um ânimo expansionista no sentido de invadir territórios de facções rivais ou de outras atividades criminosas, quer seja milícia, quer seja traficante. Então, o remédio foi sempre o mesmo. O que eu não vi nesses 42 anos, e trabalhei em todos os níveis de segurança pública que vocês possam imaginar, foi o governo federal, dentro da sua competência, atuar de uma forma preventiva, simplesmente também, primeiro, fiscalizando fronteiras secas e molhadas. É difícil, 17 mil quilômetros de fronteiras secas e molhadas é muito difícil, mas é necessário, é fundamental. Atuando nas transferências de recursos financeiros dessas organizações, em especial o Comando Vermelho e PCC, que são organizações transnacionais, como fizeram em São Paulo recentemente, e é sempre uma operação muito relatada e tornada pública por conta do governo federal, esquecendo que a iniciativa foi da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que pediu para que ele se envolvesse, e envolvidos tiveram um resultado excepcional. Nós não vemos isso de uma forma rotineira, nós não vemos a Polícia Federal, que tem a competência de combater o tráfico internacional de drogas e armas, atuando de uma forma sistemática. Atua de forma esporádica, uma operação ou outra, mas não acompanhando esse processo para impedir que essas facções criminosas tenham se fortalecido e tenham a estrutura que tem hoje, estabelecendo um território adverso do Brasil. Ali tem um território do Comando Vermelho, ou do TCP, ou do PCC, seja que ele for, ou uma milícia, e ali eles mandam, ali tem suas próprias regras, ali para alguém entrar que não seja do local tem que ter autorização, da mesma força como tivesse ali um controle de fronteiras. E se não gostarem de você, você vai ter ali que pagar um preço, como muitas das vezes moradores pagam esse preço, simplesmente por qualquer suspeição. E quando o Estado resolve entrar, é como se fosse uma invasão de território, e assim o é. Para tentar identificar e prender criminosos, mais de 100 mandados de busca, apreensão e prisão, resistiram e levaram confronto entre armas de guerra, resultado de guerra e a consequência lamentável que nós tivemos. E aí vem a questão e a pergunta que foi muito bem colocada pelos meus antecessores aqui. Tá, resolve isso? O que o governo federal está fazendo em relação a isso? Não basta o discurso, não basta ir lá, como falou a Dora Kramer, batendo cabeça. Eu concordei em parte com o que o ministro Lewandowski falou, foi a questão de isso não basta, tá, mas o que o governo federal está fazendo para evitar ou diminuir essas operações policiais no sentido de prevenir essas ações, que é a forma mais inteligente, sem dar um tiro, como ele bem falou. Mas não tem feito nada, e o que nós estamos vendo, pelo menos 42 anos que eu acompanho, é sempre o mesmo remédio. É um remédio para uma dor de cabeça que trata a consequência de uma causa que não é tratada. Então, nós estamos aí com um corpo em estado terminal, que é a sociedade brasileira, e se nada for feito, eu temo muito pelo aquele ponto de não retorno, tá? Aquele ponto que não tem mais o que fazer, porque está tudo perdido e são medidas paliativas que devem ser tomadas para tratar um corpo social adoecido como o nosso.
Capitão, antes de passar para os nossos comentaristas, eu queria só tirar uma dúvida em relação... Bom, são mais de 24 horas dessa operação, hoje ainda todas as consequências. Eu pergunto para o senhor o seguinte, essa operação isolada, entre aspas, do governo do Rio de Janeiro, sem o apoio da Polícia Federal, sem o apoio do governo federal, ou até de outros estados, talvez o estado de São Paulo poderia ajudar, o secretário Guilherme Derrite vem sendo questionado sobre isso, se o estado de São Paulo poderia ajudar outro estado. O senhor acha que, na base, essa operação deu algum tipo de resultado ou não? Bom, na verdade, ela serviu para demonstrar o nível de gravidade que o Rio de Janeiro se encontra nesse momento. Que gravidade é essa? É o nível desses criminosos, a estrutura que eles têm de controle e domínio de território, a capacidade que eles têm de criminosos dentro dos presídios dar uma ordem, e nós vimos ali pelo menos 50, 60 ônibus sequestrados, atravessados na pista e incendiados. Criminosos que passam no comércio, como aconteceu aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, dando ordem de fechamento e todo mundo fecha as portas por conta de medo, né? Então, tem um nome para isso, é terror. Isso é uma estratégia terrorista de controle pelo medo. E eu fico muito perplexo, às vezes, não entendo por que o governo federal tem tanta dificuldade de assumir isso. Eu não sei se eles estão esperando essas organizações criminosas abrir um CNPJ e botar na descrição de função terrorista para eles considerarem que medidas como essa, elas são análogas àquelas implementadas por organizações terroristas pelo mundo afora. É lamentável nós vermos isso, mas essa operação serviu para isso. E, na verdade, como já foi demonstrado, as organizações federais, instituições federais foram contactadas, foi solicitado ajuda, mas eles abriram mão de participar. Talvez por vários motivos, que não tem efetivo, não tem estrutura, não tem a capacidade, não tem a coragem, não tem medo de qualquer retaliação política por conta de uma decisão como essa. Aí cada um escolhe quais são essas opções. Eu acredito que ali foi uma razão, um cuidado em razão de uma operação como essa, vai de contra o discurso que vem sendo propagado pelo governo federal, os discursos, ao meu ver, infelizes, inapropriados, inadequados, criando, por exemplo, um ambiente, como já foi falado aqui, com certeza, de transformar um usuário como o algoz do traficante. Isso é uma coisa absurda, mas situações como essa e como outras tantas que já foram ditas anteriormente, só dá a impressão que parece que o governo federal ou ele está omisso em relação a isso, ou vive num universo paralelo e não na realidade que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro com esse nível de violência. Vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora? Folgo em ouvir alguém tão assim direto, mas eu vou recorrer mais ao antropólogo, sabe? Na minha pergunta, na minha questão. Quando eu vou te chamar de você, não consigo te chamar de capitão, por favor. Tá bom? Tudo bem? Porque eu acho que eu estou falando mais com o antropólogo. Quando você diz que são 42 anos, isso bate em cima do início do governo Brizola, tá certo? Eu fico sempre falando genericamente, você deve ter uma razão para isso, são 42 anos. No meio disso, a gente teve aquele suspiro do PP, cuja motivação foi um ataque que não foi na Maré, foi aqui em Ipanema, tá certo? Você lembra? O tráfico mandando fechar Ipanema inteiro, isso motivou o PP, aquilo foi um suspiro, mas também foi por água abaixo. Essa situação de hoje não nasceu em Marte, não nasceu por geração espontânea, não nasceu do dia para a noite. Onde estava o Estado, Paulo, nesse tempo? Bom, na verdade, como eu disse, acompanhei esse governo e eu realmente entrei na Polícia Militar exatamente no início do governo Brizola, então acompanhei todo esse processo, tá? Os últimos dados que nós temos, só para você ter uma ideia e poder responder a você, dados que foram apresentados pelo Estado brasileiro ao Supremo Tribunal Federal por conta do DPF 635, demonstrou ali, são dados publicados pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que eu acho que foram muito comedidos nos números apresentados. Mas eles fizeram avaliação, 1.413 favelas, uma média de 40 criminosos por favela, nós estamos falando algo em torno de 56.500
pessoas em termos criminosos que estejam atividade criminosa de narcotráfico ou milícia, né? Sendo que pelo menos 80% disso é narcotráfico e 20% disso é milícia, que já estão se extinguindo e aderindo, fungindo-se com o tráfico. Mas, enfim, se nós pegarmos a metade disso, estamos falando em torno de 28.200, são os criminosos que estão em turno de trabalho diariamente, sendo que pelo menos ali 80% deles, estamos falando de 26 mil, estão portando fuzil. Então nós temos hoje, no Rio de Janeiro, 26 mil fuzis nas mãos de criminosos em turno de trabalho, controlando o território, oprimindo a população, invadindo o território rival, enfrentando polícia, enfim. E se nós transformarmos isso em dinheiro, para a gente ter uma ideia, em recursos financeiros, o preço do fuzil hoje varia de 70 a 100 mil reais. Então, Dora, você imagina que, em termos de recurso mobilizado para a compra desses fuzis, nós estamos falando de uma coisa em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais que foram investidos por essas organizações criminosas, traficantes e milicianos, em termos de armamento. Tá? E lembrando que uma situação como essa é mais fuzil do que as Forças Armadas e instituições policiais se reunirem. Então, esse é o nível de gravidade que nós estamos enfrentando. Qual o diferencial? É o Estado organizado e que atua com as suas instituições policiais, que desde lá de quando entrei na polícia até agora, evoluiu de uma forma realmente muito benéfica para a população, com todos os defeitos de qualquer instituição, principalmente pública, mas as instituições policiais melhoraram muito na sua qualidade, nas suas técnicas e na sua forma de agir. Tivemos hoje 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever, 2 do BOP, 2 da Polícia Civil, isso é lamentável. Tivemos pessoas criminosas, a princípio, que foram abatidos nesse enfrentamento, e o Estado só está presente numa situação como essa. Você lembrou muito bem, em 2010, a questão que deu origem ao PP, que foi aquela série de ataques que foram feitos ao longo da cidade, chegando a Ipanema, chegando a Copacabana, e que as pessoas não perceberam, né, que nessa época cada ataque teve a diferença de 1 hora. Entre o primeiro ataque até o 8º ataque, alguns não deram certo, a diferença era de exatas 1 hora. Então mostra uma organização, uma articulação a nível de, como eu falei anteriormente, de organizações terroristas. E aí desenvolveu-se a ideia da UPP, muito bem-vinda, foi muito inteligente, mas, né, virou um projeto político eleitoral, ou seja, né, serviu para um determinado momento de você ali ocupar com a polícia, acertadamente, né, prender ou expulsar os criminosos, como aconteceu uma migração de criminosos para outras regiões, mas isso era o esperado, mas era um projeto que tinha 3 fases. A terceira fase era a saída da polícia com a pacificação local. Não precisava de tanto efetivo policial. Infelizmente, começou na primeira fase e não passou dela. E a polícia depois foi responsabilizada pelo fracasso da UPP, quando, na verdade, o que faltou foi essa vontade política, a presença do Estado, de dar os recursos necessários, de transformar o projeto num projeto político eleitoral. Ajudou a reeleger o governador, ajudou a eleger o prefeito, ajudou a reeleger, à época, presidente da República, foi Dilma Rousseff, e, infelizmente, isso tudo foi por água abaixo. Um grande projeto, bastava ter continuidade e dar sustentabilidade a um projeto, e não fazer como foi feito, né, de ampliar, dobrar o tamanho da UPP em termos de quantidade de unidades pacificadoras instaladas, quando, na verdade, o que já existia, a boa parte não funcionava bem, só tinha 2, 3 que funcionavam razoavelmente bem, um deles o complexo da Dona Marta, que foi um sucesso durante muito tempo, mas enfim. E depois os efetivos passaram a ser distribuídos nas 40 unidades que foram depois ampliadas por conta disso. Enfraqueceu o projeto, enfraqueceu a estrutura, e os criminosos que saíram retornaram e a partir daí retomaram os territórios, e nós estamos vivendo essa situação. Eu espero que tenha se aprendido com o erro do passado, que isso poderia ser resgatado, mas lamentavelmente não se trabalha sozinho numa situação como essa. O que eu vejo hoje são os estados hoje tentando operar com seus recursos e um governo federal que insiste em se omitir, insiste num discurso, por exemplo, de desencarceramento. Eu concordo em parte que uma parcela dos internos dos presídios poderia ter dado um tratamento diverso, mas aqueles criminosos que tiraram a vida, que estupraram, que traficaram, que controlaram o território, que usaram um fuzil de assalto, armas de guerra, eles não podem ter os benefícios concedidos pela lei de execução penal. Não pode ir para uma saidinha, não pode ter progressão
suspensão de regime ou pelo menos cumprir boa parte da pena. Como nós temos essa legislação permissiva, condescendente e tolerante, nós estamos vivendo esse estado de situação que foi uma construção desde a década de 1980 até esse momento. Paulo, estourando agora a pergunta de Cristiano Vilela aqui no Jornal Jovem Pan. Vilela? Então, boa noite. Nós tivemos aí, no dia de ontem, no dia de hoje, uma série de declarações de pessoas ligadas ao governo atribuindo à PEC da segurança os poderes para resolver todos os problemas de segurança pública do país, inclusive apontando o dedo para Cláudio Castro, dizendo que ele não apoia a PEC da segurança e tudo mais. Na sua opinião, o texto apresentado pelo governo serviria de alguma forma para melhorar essa grave crise de segurança que o país vive? Vilela, eu vou fazer uma observação que eu já fiz numa leitura, uma releitura da PEC, né? Primeiro, tem uma situação interessante que é a transformação da Polícia Rodoviária Federal, ampliando as suas atribuições para outras atribuições, por exemplo, polícia que vai atuar nas vias aquáticas, mas também nas ferrovias, tudo bem, não há problema nenhum em relação a isso. Segundo, o ingresso das guardas municipais dentro da estrutura policial do sistema de segurança pública. Isso é muito interessante, já trabalhei com a Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro durante 5 anos, na formação técnica desse agente de segurança pública, enfim. Mas em todos os outros aspectos, eu não vi nada que pudesse produzir qualquer transformação, a não ser uma transferência de responsabilidade para o governo federal. Quando, na verdade, se nós temos uma Constituição que nivela Estado, município e União, e agora você queria transferir a responsabilidade dessas políticas públicas, não vejo a menor necessidade de alterar o texto constitucional para isso. Bastava, como vocês disseram anterior à minha fala aqui, sentar-se numa mesa, acertar o que tem que ser feito, cada um dentro da sua responsabilidade, uma coordenação em conjunta de determinadas autoridades, e nós conseguiríamos, num pacto federativo, resolver todo esse problema. Eu não consigo entender essa sanha de poder que tem o ministro da Justiça, que tem a presidência da República, entenda-se o governo federal, no sentido de centralizar. Porque se eles já não utilizam as suas instituições policiais como deviam, dentro das atribuições e competências constitucionais, por que eles querem adentrar para os estados? Porque eles querem assumir essa responsabilidade. Políticas públicas não é só uma ação. Não existe política de confronto, como eu vi algumas pessoas falando sobre o Rio de Janeiro. O confronto faz parte de uma estrutura diária quando precisa se atuar. Mas quais são as verdadeiras políticas públicas para tentar alterar esse cenário? Quais são as políticas preventivas? Como se controla fronteiras? Como se você atua nas questões financeiras ligadas às organizações criminosas? Como você pode prender? Como você pode coibir isso? Como você pode evitar que um jovem busque a criminalidade como opção desde cedo, na verdade? Evade da escola muito cedo, tem dados publicados sobre isso. O Observatório da Favela da Maré publica sobre crianças com 10 anos de idade, estão evadindo da escola, estão entrando para o tráfico, estão fazendo uso de abuso de drogas, são de famílias numerosas. Olha o conjunto de informações que foi dado que não são aproveitados para o governo para desenvolver políticas públicas nesse sentido. E cada vez mais jovens estão sendo cooptados para entrar no tráfico e tem uma vida ali até de 10 a 18 anos, 8 anos de vida como um criminoso. Quantos menores, por exemplo, perderam a vida nesse momento que estavam enfrentando a polícia, segurando fuzis de assalto? E que política pública nós temos em relação a isso? Então, política pública é um conjunto de ações que tem o município sua responsabilidade, sim, porque tem recursos para isso, que tem o Estado, mas o governo federal que se baseia e se limita a discursos, a um tipo de enfrentamentos, a um presidente da República que se diz estarrecido pela quantidade de pessoas mortas, quando na verdade essa é a realidade do país que ele preside. Então, eu não entendo isso. Inclusive, o Complexo do Alemão foi onde ele visitou e colocou lá um boné vermelho escrito CPX. Eu não consigo entender isso. Ele sabe qual é essa realidade. Foi recebido e recepcionado por traficantes e lideranças locais. Eles sabem muito bem disso. O ex-ministro da Justiça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, adentrou a Maré sozinho com a viatura dele, teve uma reunião lá, sequer fora da gente, sequer foi tomado conhecimento em relação a isso. Eu não consigo entender, pelo menos dentro de uma visão muito mais racional, o que está acontecendo. Mas se a gente aprofundar isso, eu lamento muito o que está acontecendo no Brasil. A minha preocupação hoje, estava falando com a minha filha minutos atrás, antes de entrar aqui, eu estou preocupado que o Rio de Janeiro vai ficar para os meus netos, né? Porque o que
nós estamos vivendo é esse momento agora. É esse momento de crise, esse momento de criminosos que controlam territórios na cidade. 20% da população hoje brasileira estão sob o julgo, sob o domínio de alguma facção criminosa. Como reverter isso? E qual é o meu medo? É o ponto de não retorno. É chegar a um ponto que, para nós podermos retornar, vai precisar de muito mais energia. E essa energia vem com operação policial, e essa energia, lamentavelmente, vem com letalidade. Paulo Storani, ex-capitão do BOPE, especialista em segurança, antropólogo, mais uma vez trouxe lucidez a essa discussão que a gente faz sempre e principalmente depois de uma operação como essa. Muito obrigado sempre pela sua atenção, pela sua gentileza. Um abraço. Um abraço a todos e tendo esperança de um Brasil melhor.